Bom, pessoal, para esclarecer, sobre o último vídeo, uma vez eu vi o nome do Enéas em uma lista de maçons e também não queria acreditar que ele fosse maçom, até que eu vi um vídeo onde ele se referia a Deus como arquiteto do universo, né, que é como os maçons falam de Deus, né. E aí eu levei algum tempo para processar, digerir, né, entender e tentar compreender, porque eu nunca duvidei, né, da integridade, da honestidade do Enéas, né? Então por isso que eu achei importante gravar um vídeo falando sobre isso, sobre por que eu acredito que se o Enéas era maçom, ele deve ter entrado para a maçonaria ainda muito jovem, antes de ser o Enéas que a gente conheceu já no fim da vida, né? Ele entrou para ele começou a carreira política dele fundando o Prona, ele já tinha mais de 50 anos, já era um médico consagrado com a carreira feita, né? Um homem feito. E o Enéas que a gente conheceu, né, na política já era um homem maduro e que já tinha muito conhecimento, né? Já tinha estudado muito, mas talvez por ingenuidade, né, por falta de conhecimento, ele pode ter entrado para a maçonaria ainda na juventude, né? Então, só para esclarecer isso, eu achei que era importante falar sobre isso, justamente para alertar outras pessoas para que tenham cuidado hoje com a internet, né? Desde adolescente, né? A gente pode estar se informando e buscando conhecimento. Então é um erro que hoje em dia a gente pode evitar, né? E só para esclarecer melhor, né? Por que eu não duvido que ele pudesse ser maçom mesmo, né? E porque assim, o Bolsonaro, por exemplo, né? Hoje em dia já o Bolsonaro está viralizando, né? Seria um grande candidato, né, para a presidência da República, e o pessoal da direita está em festa com o Bolsonaro, os conservadores estão em festa com o Bolsonaro, mas entre os nacionalistas o Bolsonaro já está queimado, né? Justamente porque o Bolsonaro comete muitos erros, ou por falta de conhecimento, ou porque talvez já esteja comprometido, ou talvez até por medo, né, por saber que ter noção do grande problema que a gente enfrenta, né, dos globalistas, dos Illuminatis, né, e sabe que não tem o que fazer, que não tem como enfrentar isso, né, e é muito complicado mesmo. Então talvez muitos achem que a maçonaria não é tão ruim quanto os comunistas, né, por inocência e ingenuidade, e não percebem que a maçonaria está por trás do comunismo, que o marxismo cultural é só fachada da nova ordem mundial. Então, pessoal, busquem conhecimento. A gente pode saber muito sobre uma pessoa não só pelo que ela fala, mas também pelo que ela não fala. O Bolsonaro, por exemplo, né, tem muita coisa que para um nacionalista ele comete erros imperdoáveis, né? Então, tanto que entre os nacionalistas já não estão mais aceitando ele como um nacionalista, né? Mas como um conservador ou direitista, né? E direita e esquerda é dois lados da mesma moeda, é farinha do mesmo saco, né? A direita também é globalista e maçônica desde o berço na Revolução Francesa, né? Então, é por isso que eu também não duvido que o Enéas fosse maçom, porque apesar de tudo que ele falava, também tinha muita coisa que ele não falava, como eu mencionei no vídeo, e me cobraram nos comentários, né, falar sobre o Alex Jones. Por que eu digo que o Alex Jones é um farsante, é uma fraude, é um agente de desinformação? Eu quero gravar um vídeo bem curto agora, mas quem quiser saber sobre o Alex Jones é só procurar em inglês, tem um monte de vídeo falando, desmascarando o Alex Jones. E vocês querem saber, né, quem é fã do Bolsonaro, quem é fã do Enéas, vocês conhecem Gustavo Barroso? Procurem se informar e pesquisar sobre Gustavo Barroso. Foi o maior nacionalista da história do Brasil, um dos líderes do movimento integralista, né, junto com Plínio Salgado não Ives Gandra, Ives Gandra agora eu não lembro o nome do outro, né? Era o Plínio Salgado, era o chefe, né, do movimento integralista,
E aí tinha também o Gustavo Barroso, foi o maior escritor, autor nacionalista da história do Brasil. E se vocês olharem só pelos títulos, pelos nomes dos livros do Gustavo Barroso, dos principais, um deles ele relaciona já no título do livro maçonaria e comunismo, né? E aí a gente vê esses que vieram depois, o Enéas não falava, nunca tocou na questão, ele falava dos donos do mundo, da elite globalista, mas nunca tocou na questão da maçonaria, pelo menos nunca vi. E o Bolsonaro então nem se fala, né? Tudo bem que é compreensível que quanto mais o tempo passa, mais eles fecham o cerco, menos margem a gente tem para verdade, para divulgar e falar a verdade, né? Mais a censura aumenta. E quando a gente olha 100 anos atrás, havia muito mais liberdade. Os principais livros do Gustavo Barroso foram publicados entre 70 e 80 anos atrás, nas décadas de 1920, 1930, 1940, os principais livros do Gustavo Barroso, uma série de livros, História Secreta do Brasil, Brasil, Colônia de Banqueiros, e tem um outro que talvez até falar o nome inteiro do livro é problemático hoje em dia, não se pode mais falar. Mas procurem pelo livro do Gustavo Barroso que tinha maçonaria e comunismo no título do livro, né? E eu nunca li nenhum desses livros, só para deixar claro, né? Eu tenho um problema de déficit de atenção, que eu tenho muita dificuldade para ler, né? Eu leio devagar, ler textos já é difícil, ler livros, então é praticamente impossível para mim. Mas recomendo, né? Eu já dei uma olhada nesses livros, hoje em dia você acha eles na internet. E quem lê qualquer um desses livros do Gustavo Barroso vai ter um conhecimento gigantesco, né? E pelos próprios livros do Gustavo Barroso, a gente vê que o Enéas deixava a desejar, né? Então, quando eu falo que o Enéas era maçom, tem muita gente que fica escandalizada com isso. Se vocês verem os livros do Gustavo Barroso, vocês vão ver que não é nenhum absurdo, porque o Enéas com certeza conhecia o Gustavo Barroso, com certeza ele deve ter lido os livros do Gustavo Barroso e não falava tudo que o Gustavo Barroso falava. Então, leiam, procurem aí esses livros e vocês vão ver, e eu tenho certeza que quem lê os livros do Gustavo Barroso vai ficar muito decepcionado com o Bolsonaro. E infelizmente eu não gostaria nem de entrar nesse assunto, porque não ataco o Bolsonaro, eu defendo o Bolsonaro porque, considerando a nossa classe política hoje, né, no começo do século XXI, comparando o Bolsonaro com o resto, né, da corja, da escória que a gente tem na política brasileira, o Bolsonaro é disparado um dos menos piores, né? Mas se vocês lerem os livros do Gustavo Barroso, vocês vão perceber que ou o Bolsonaro tem muito o que aprender, ou ele não é tão honesto quanto parece, né? E o próprio doutor Enéas deixava de falar muitas verdades, talvez pela má influência da maçonaria, talvez por ter entrado na maçonaria na juventude e ter confiado, né? Porque provavelmente ele pode ter sido muito ajudado, né? Muitas portas terem sido abertas para ele, e talvez por isso ele não entrava nessa questão. Como eu falei no vídeo sobre o Enéas, tem muito maçons que são boas pessoas, que não estão ali por maldade, que não estão ali na maçonaria, não entraram ali acreditando que fosse uma máfia, mas a grande maioria entrou simplesmente sabendo que, sendo maçom, abre muitas portas, facilita muito a vida profissional, a carreira, mas sem maldade, né? Mas, como diz o ditado, né, de boa intenção o inferno está cheio, né? Então é isso, como dizia o doutor Enéas, o grande nacionalista doutor Enéas Carneiro, busque conhecimento, né? Apenas o conhecimento liberta o homem, como dizia Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Então, vamos estudar, e eu recomendo que vocês escutem e leiam o maior nacionalista da história do Brasil, Gustavo Barroso. Procurem aí. Assim como o Enéas supera em muito o conhecimento do Bolsonaro, Gustavo Barroso supera em muito o Enéas.